Boa noite com Jesus. É bom estarmos de volta à casa do Senhor, não é? Domingo passado, o que vocês fizeram na hora da chuva? Assistiram em casa? Em casa não dá para assistir muito bem, né? Sempre dá uma vontade de dar uma saidinha, ir na cozinha tomar um golinho de café, a vontade de ir no banheiro. Mas comigo não é assim não, viu? Eu quando estou ouvindo uma coisa que me chama a atenção, eu fico ali. Mas foi bom a chuva, não é? A chuva foi bênção que Deus nos enviou. Nós aproveitando enquanto vocês estão em pé, 2 versículos do Salmo 27. Ouçam. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá, pôr-me-á sobre uma rocha. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, pôr-me-á sobre uma rocha. Grande Deus, em cuja presença nós estamos. Pois o Senhor tem nos prometido que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, o Senhor estaria ali no meio deles. Assim sendo, cremos que o Senhor está aqui conosco. Então pedimos ao Senhor, conceda-nos a tua graça, Pai, para desprendermos de todos os cuidados da nossa vida cotidiana, trabalhos, negócios e tantas coisas que passamos por elas e que vêm à nossa mente durante o dia, que tudo isso possa ser desvanido e que possamos estar aqui assentados em lugares celestiais, pensando nas coisas que são lá de cima. Que sejamos uma igreja espiritual. Nós pedimos ao Senhor acrescentar suas bênçãos à leitura que acabamos de fazer em sua santa e bendita palavra. E que teu Espírito Santo fale conosco. Nós estamos carentes da ajuda do Senhor. Que o Senhor venha com sua palavra no poder do Espírito Santo para nos tirar do comodismo, da quietude, desse ninho macio em que nós estamos desfrutando e nos levar para o lugar aonde devemos estar, para encontrarmos contigo no dia de sua vinda. Oramos agradecidos por esta grande oportunidade, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos dizer amém? Amém. Mais uma vez? Amém. Muito bem. Eu creio que Deus se agrada disto, né? Pontuar a sua palavra com o amém. Isso é muito bom. Assentai-vos. Nós damos boas-vindas a todos no precioso nome do Senhor Jesus. Cumprimentamos também nossos irmãos que estão nos ouvindo pela internet. Pelo menos eu tive 2 confirmações, não é? De alguém que está nos assistindo. E que Deus possa abençoar a todos nós. Lembrando que de hoje a 15 dias, no dia 3 do próximo mês, que será uma sexta-feira, aí você fala, mas espera um pouco, hoje é quinta-feira, 15 dias vai dar na quinta, não, vai dar na sexta.
porque hoje é 18, com mais 15, 3, né? Muito bem. Então, lembrando que nós estaremos no dia 3, começando o nosso companheirismo, ali na Fazenda Retiro Cristão. E esperamos que tenhamos um bom tempo na presença do nosso Deus. E no dia 4, que será sábado de manhã, teremos um companheirismo com os ministros, uma reunião de ministros, e aí passaremos o dia juntos ali, tendo um bom tempo de companheirismo, boas conversações, né? Porque as más conversações corrompem os bons costumes, nos diz a Bíblia. Então teremos ali boas conversações, boas recordações, boas lembranças, né? E se alguém quiser dizer, mas o irmão fulano e tal fez isso, não, irmão, esquece, né? Vamos mudar de assunto. Muito bem, e logo no sábado à noite teremos o nosso culto, né? Com a pregação da palavra. E domingo de manhã teremos a nossa escola, depois da escola teremos o nosso almoço e na parte da tarde estaremos memorizando ou comemorando mais um aniversário do vosso pastor, né? Creio que Deus assim tem permitido, então estaremos na vontade perfeita dele, né? Muito bem. E então nós diremos, todos serão bem-vindos. Ninguém fique com vontade de vir. Eu queria ir, mas não fui convidado, né? Não, se você vem com boas intenções para ter um bom tempo de companheirismo, todos serão bem-vindos em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. E aonde come 5 pessoas, come 7, 8, 10, não é? Minha mãe sempre dizia isso. Agora, se você vai fazer uma caravana, vai vir um ônibus aí com 50 pessoas, então nos comunique antes para matar mais um porco. Um boi. Porque um porco só não dá, né? Muito bem, eu creio que nós vamos ter um bom tempo. Irmão Hélio me disse ontem, pastor, eu estou crendo que nós vamos ter um bom tempo. E eu disse, eu também estou animado. Parece que nunca estive tão animado com uma reunião como estou dessa vez. Não? Animado mesmo. Pois bem, amados, nesta noite nós vamos mudar um pouquinho o nosso assunto. E vamos pensar um pouquinho na ordem da igreja. Vocês sabem que eu sempre tive essa preocupação de que a nossa tendência, a tendência dos seres humanos, é se acostumar com tudo. Só tem uma coisa, lá no céu nós não vamos acostumar, não. Com aquela vidinha, né? Ontem esteve tão bom e tal, e hoje parece que não está tão, né? Não. O profeta diz que aqui nós podemos fazer qualquer coisa que nós gostamos, porém, chegamos a um ponto que a gente, não é? Desvanece, enjoa, fica cansado, mas lá no céu não vai ter estas coisas. Lá, eu creio que todos os dias serão bons, todos os dias serão alegres, todos os dias serão dias de felicidade. Muito bem, mas aqui, enquanto nós estamos aqui, não é? Nessa carne preguiçosa, então a nossa tendência é se acostumar. E aí o pior, quando se acostuma, se acomoda. E creio que na hora em que nós estamos vivendo, nós deveremos estar tão atentos como nós estávamos quando aceitamos esta mensagem. Porque agora estamos mais perto da nossa salvação do que quando aceitamos a fé. Então vamos pensar um pouquinho sobre a ordem da igreja. Porque uma igreja sem ordem é uma igreja morta, é uma igreja sem o Espírito Santo. E para mantermos o Espírito Santo na igreja, para sermos uma igreja viva,
profeta tem nos ensinado 3 coisas principais, que é a ordem da igreja, a música e a liberdade que o Espírito Santo tem para falar. Pregador, o verdadeiro pastor, se ele é chamado para pregar a palavra, ele vai pregar a palavra sem reservar, ou sem ter alguma reserva por causa de alguma família na igreja, né? Uma família especial, um irmão especial. Então eu não vou falar isso não, porque eu posso assustar o irmão né? E posso perder o meu maior dizimista. Vocês pensam que não acontece todas essas coisas por aí? Acontecem. Usam parcialidade por causa daquela coisa que a Bíblia diz que é a raiz de toda a amargura, o din-din, o dinheiro. E todo mundo corre atrás e ninguém consegue segurar. Passa numa mão, passa na outra, passa num bolso, passa na outra, passa numa carteira, passa na outra e vai embora. Então, a liberdade que o Espírito Santo tem para falar sem reservar qualquer coisa por causa de alguma pessoa. Então, nós vamos meditar um pouquinho sobre isto. Lá na nossa reinauguração na Iretama, eu usei esta mensagem, uma libertação total. E aqui no parágrafo 30 desta mensagem, o nosso Elias diz assim: agora, para sermos uma igreja, nós temos que ter uma doutrina. E essa doutrina, ela tem que ser estabelecida e tem que ser obedecida ao pé da letra. Então ele diz: então nós também vamos ter um quadro, a doutrina, sobre a qual a igreja se firma. Veja, irmão Brana, como que ele era criterioso. Estava dizendo, prometendo que ia ter um quadro lá na igreja com exposição de alguns itens principais da doutrina da igreja. Então, nós também vamos ter um quadro, a doutrina sobre a qual a igreja se firma. E temos isto aqui na igreja em um quadro, em que nós nos firmamos os princípios, a doutrina da igreja. Agora, para ser uma igreja, nós temos que ter uma doutrina. Então, nós vemos aí, entre as milhares de igrejas que temos espalhados aqui no nosso país, não é? Cada uma tem uma doutrina. E se todas elas seguissem a Bíblia, a doutrina seria uma só, porque a Bíblia é uma só. Mas cada um coloca uma doutrina do jeito que... Né? Ontem, eu tive umas visitas ontem à noite, e depois que eles foram embora, 9h30, aí eu fui jantar. E eu falo assim que casal de velhos, não é? Vão ficando velhos, enfraquecendo, perdendo o apetite, não é? E de repente a esposa fala: não vou fazer janta não, eu vou quentar o resto de almoço aí, se vira. Mas ontem, na janta, o resto do almoço estava bom, hein? Uma costelinha de porco foi cozinhada no meio do arroz, rapaz. Eu falei, vou comer só uma colheradinha para mim dormir logo, mas não teve jeito não, tive que ir. Aí terminei de jantar e sentei lá na sala, liguei a televisão, no canal 10, umas mulheres reunidas, mulheres evangélicas, uma pastora
e irmãos outros. Então, cada uma dava uma opinião, né, sobre tal coisa e tal coisa, e eu achei bom. O conselho da pastora, achei muito bom. Ela dando uma instrução de como nós devemos lidar com os nossos filhos. Como nós devemos lidar com os nossos filhos. Por pior que eles sejam. Diga para ele: filho, você tem uma casa onde você pode se abrigar em qualquer circunstância. E você mora no meu coração porque você é meu filho. Falei: valeu a pena, não é? Aí depois passou o microfone para outra falou, eu larguei isso falando lá e fui tomar meu banho. Então, amados, cada igreja tem um ponto de vista. Então, eu queria dizer o seguinte: pobres, né, pregadoras, passou o microfone para uma lá que estava com os brincão pendurados na orelha e os lábios... Aquilo era mais que vermelho, sei lá o que é aquilo, viu? Meu Deus do céu! Falei: gente, mas onde é que fica a Bíblia, né? Tantos ensinamentos, tanta coisa boa, tanto conhecimento, mas fora da palavra de Deus. Como se diz, coa um camelo e engole, ou melhor, coa um mosquito e engole um camelo. Então, para sermos uma igreja, temos que ter uma doutrina. Então, o irmão Brana reuniu a igreja, ele vai falar isso aqui para nós. Ele diz: irmãos, esta noite temos convocado esta reunião com o propósito de conhecer como operar a igreja do Deus vivo, da qual cremos ser parte. Então, o propósito daquela reunião, daquele culto, aquela noite, era justamente para isto. A primeira coisa que quero dizer é que, em minhas viagens ao redor do mundo, até onde eu sei, este é um dos lugares mais espirituais. Veja que irmão Brana, ele era um missionário, não é? Viajava em diversas igrejas, porém, ele teve esse privilégio, não é, em poder dizer que a sua igreja era um dos lugares mais espirituais que ele conhecia, onde se sente o Espírito de Deus, mas que em nenhum outro lugar que eu conheço. Tenho em mente outros 2 lugares que eram assim, Mas já não se vê esses lugares. Um deles se organizou e o outro sofreu uma queda. Bom, amados, nós sabemos que sem Deus nós não somos nada. Porque Ele é a razão da nossa vida. Ele é quem nos dá essa vida. Ele é quem nos dá esse arzinho que nós respiramos, não é? Somos propriedade dele. Mas irmão Brana mostra para nós que o Espírito Santo, ele é sensível. Ele é sensível. O menor rosnado do lobo faz ele alçar voo e ir pousar bem distante. Então nós reconhecemos que em tudo nós dependemos de Deus, em tudo nós dependemos do Espírito Santo, em tudo nós dependemos de Jesus. Então ele disse: há outros 2 lugares que eram assim, mas já não se vêem esses lugares. Um deles se organizou e o outro sofreu uma queda. O Espírito Santo bateu asa e foi embora, né? Assim que ontem me chamaram e me disseram que todos vocês desejavam um serviço
para fazerem estas perguntas concernentes a seus deveres na igreja. Se há um direito, também há um dever. Se há um dever e o dever cumprido, então os direitos serão liberados, com certeza. Então ele continua: e para isso é que estou aqui esta noite, para pôr em ordem a igreja, ou para dar-lhes as coisas que penso serem essenciais, que se façam para que esta igreja continue. Irmãos, estou seguro que se dão conta, enquanto faço esta observação, de que este seja um lugar espiritual. Não é que seja um lugar maior do mundo, nem que tenhamos a melhor igreja, que cante, e onde mais se clamem e grite, ou mais se fale em línguas. Não é isso, mas é qualidade do Espírito que opera aqui neste tabernáculo. Isso é o que importa. Bom, depois nós vamos parar um pouquinho e vamos pensar um pouquinho sobre essa ordem da igreja. É um apanhado de coisas que nós devemos observá-los. Então, vejam bem, não é que seja a igreja maior do mundo, não é que seja a igreja que cante ou que ore, grite mais alto que as demais, não é? A igreja que fale mais em línguas. Não é isso, mas é a qualidade do Espírito que opera em nosso meio. Amém. E quando nós esquecemos disto, esquecemos o que somos, aí levamos tudo como se fosse tudo a mesma coisa. Não, há uma diferença. Eu sempre digo, você não pode se equiparar com um crente denominacional. Nós não podemos nunca nos igualar com eles. Somos crentes diferentes. Somos crentes cristãos, somos crentes revelados. E aqueles a quem mais é dado, mais será exigido. E vamos lembrar de uma coisa. Eu coloquei o tema do encontro lá, não é? Como poderemos vencer? O profeta mostra para nós que Satanás tem todas as armas do inferno apontadas para esta igreja. Então nós precisamos não apenas conhecer, mas crer que o Deus que está em nós é maior que o inimigo. Amém. Mas é a qualidade do Espírito que opera aqui neste tabernáculo. Aí o pastor vem aqui para pregar, ele vem já como se diz, ele vem armado, né? Ele não vai pregar a palavra, ele não vai pregar a mensagem, ele vai pregar o pau, né? Pregar o pau nos... Que Deus tenha misericórdia. Mas é a qualidade do Espírito que opera nesse tabernáculo. E até aqui, quero agradecer-lhes e louvar ao irmão Neville e aos irmãos administradores, diáconos e ao superintendente da escola dominical e a todos, pelo que têm feito e por ajudarem a manterem isto desta maneira. Cada um de nós temos uma responsabilidade, principalmente para com Deus. Cada um de nós somos membros desse corpo do qual o Senhor Jesus Cristo é o cabeça.
Então, amados, sejamos reverentes. O salmista disse: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Irmão Brana tem nos ensinado, né? Como pedir um dinheiro emprestado a um irmão, a um amigo, né? Você não chega lá e dizendo: olha, fulano, me dá tanto aí que eu estou precisando. Falar nisso, irmão Anderson, depois que nós terminar, eu tenho como se fala ali, uma mensagem do irmão pedindo uma ajuda. E eu não sei como que opera isso aí, eu quero que você faça aí depois para nós, tá bom? Você me ajuda a lembrar? Se o senhor não ajudar, depois amanhã eu vou puxar a orelha. Guarde isso aí, hein? Então tá bom, vamos ajudar o irmão. Profeta agradecendo, não é? A igreja, administradores, irmão Neville, que era o seu co-pastor, e por ter ajudado a manter estas ordens, estes ensinamentos na igreja. Então ele diz: desde que era menino, tem sido minha petição e desejo ver a igreja posta em ordem e preservá-la em ordem. Agora, quando dedicamos a igreja, mais tarde lhes disse que tinha algo para falar-lhes acerca de como estabelecer em ordem este assunto e a forma em que deveria dirigir-se. E vocês começaram, depois de sair daqui, reticência. Tínhamos ministros e assim sucessivamente. Agora, já que o irmão Neville era apenas um jovem entre nós, pensei que seria melhor que o irmão Neville se estabelecesse melhor na fé, antes que eu apresentasse tais coisas como estou por fazer agora. Ele era um novo convertido na igreja, na mensagem, né? Então o profeta, irmão Brana, estava primeiramente testando-o, né? E então, agora ele viu que era a hora. Depois de encontrar que ele se estabelecia melhor na fé e entendia qual é a doutrina e viveu a parte de uma fiel testemunha de Cristo e defendia o que cremos que é a verdade, creio que agora é hora. Será uma boa hora para aproximar-me a ele e vocês, os anciãos, e coisas aqui na igreja, para que aceitem estas ordens e as recordem. Não esqueçam, ficam sempre lembrando. É o melhor que conheço diante de Deus. Então espero que vocês realizem estas coisas da maneira que as estou dizendo. Porque alguém tem que ser o dirigente aqui. Não estou tratando de usurpar a autoridade. Não é nada disso. Porém, se você vê a um homem ou qualquer com duas cabeças, não sabe como vai proceder. Deus nunca tem tido duas cabeças para a sua igreja. Nunca as teve. É uma cabeça. Segundo temos estudado na Escritura, ele sempre tratava em cada geração com um indivíduo, porque você toma dois homens e obtém duas opiniões. Tem que chegar a um final absoluto. E meu absoluto é a palavra, a Bíblia. E como pastor aqui na igreja, meu absoluto é a palavra. E sei que vocês são irmãos. E me olham como se fosse vosso absoluto. Ao quê? Enquanto eu imite a Deus,
como Paulo disse na Escritura: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém. E espero, irmãos, que em qualquer momento que me virem saírem desta Escritura, venham a mim privadamente e diga-me onde estou errado. Não me importa se for um dos administradores ou cooperador, seja quem for. Tua obrigação para comigo como irmão em Cristo é dizer-me quando estou errado escrituristicamente. Se é uma pergunta, assentemo-nos e resolvemos juntos. Suponho que para isso é que tens vindo a mim esta noite, trazendo-me aqui enquanto há perguntas que estão sem resolver em vossas mentes, sobre as quais que temos. Agora recorde, irmãos, não sei. Não assinaram nomes em nenhum destes papéis, mas escreveram, e não sei quem as escreveu, mas são perguntas que estão em suas mentes. E estou aqui para respondê-las com o melhor do meu entendimento. E recordem-se, Deus espera ver que permaneça na palavra, e espero que nesta igreja vocês levem a cabo a palavra, hein? E preserve o espiritual, porque recordem, toda a força das trevas do reino de Satanás se tornarão contra você à medida que comece a crescer no Senhor. À medida que comece a crescer no Senhor, é quando Satanás fica mais furioso ainda. É quando ele fica mais preocupado ainda. Agora, vocês devem ser soldados, não só um recruta novo, soldados treinados, não é? Soldados experientes. E, pelos anos que temos de conhecimento da mensagem, nós temos bagagem para isto, com certeza. Com certeza. A menos que deixemos a palavra, né, os ensinamentos do profeta de Deus de lado, esquecemos daquilo, né, abandonamos aquilo, então aí nos colocamos a dispor do inimigo, né? Mas somos soldados treinados. Não só um recruta novo. Agora vocês são soldados com experiência e têm sido treinados para pelejar. E Satanás se manterá entre vocês e fará com que disputem mutuamente, se puder conseguir. Vou repetir, Satanás se meterá entre vocês. Ele tem que ter um instrumento, ele tem que ter alguém que ele possa usar para entrar no meio das pessoas. Se meterá entre vocês e fará com que disputem mutuamente, se puder conseguir fazer. Expulse-o imediatamente. Vocês são irmãos, e esse é o inimigo. E aqui estamos para agarrar o estandarte nesta hora da luz da tarde, quando o mundo está em trevas e todo o reino eclesiástico está metendo-se ao concílio de igrejas. E muito logo se tratarão de pregar um anúncio aqui nesta porta, fechado. E então vamos ter que nos reunir em outros lugares, porque certamente um destes dias fecharão esta igreja, e se é que não aceitamos a marca da besta.
e dependemos de permanecer fiéis a Deus até que a morte nos liberte. E isso é o que intentamos fazer. Amém. Agora, eu desejo perguntar-lhes, se alguma vez estas coisas vêm à interrogação, põe esta gravação. Estamos ouvindo a gravação, né? Põe esta gravação. Meu Deus. Põe esta gravação aos membros nesta igreja, vem? Nos serviços ou reuniões de oração, antes de começar o serviço, ponha esta gravação. E que a congregação aqui entenda que estes homens estão obrigados para com Deus, como seu juramento nesta igreja, para ajudar a preservar estes princípios. Podes que estejas em desacordo com isso, e se te deixo dirigir, estarei em desacordo contigo. Temos que ter em alguma parte certa origem onde haja um fundamento. E como melhor que sei, o estou dando sob o Espírito Santo, deixando que ele seja meu fundamento e que esta gravação seja teu fundamento com respeito a estas coisas. Amém. Aí então vem a primeira pergunta. Vamos deixá-la, não é, para a próxima. E vamos fazer algumas escolhas aí para continuarmos um pouquinho mais nesse fundamento. Meu Deus. Voltando aqui na mensagem, uma libertação total. Aqui no parágrafo 77, o profeta disse: vem, se nossos corações é 77 mesmo, Silberto? É. Vem, se nossos corações nos condenam, nós queremos uma libertação total. Nós não queremos estar em uma meio igreja, meio cristão. Nós queremos estar numa igreja verdadeira ou em nenhuma igreja, porque com Deus é tudo ou nada. E nós não queremos ficar num lugar para perder o tempo, não é? Nem para Deus e nem para o diabo. Não, nós queremos estar numa igreja onde Deus esteja. Amém. Nós queremos estar em uma igreja verdadeira ou em nenhuma igreja. Nós desejamos ser cristãos verdadeiros ou cristão algum, de maneira alguma. Nós desejamos uma libertação total de nossos hábitos, dos nossos pecados, de nossos pensamentos malignos, de nossos feitos. Desejamos uma libertação total. Porque então, quando as pessoas entrarem nesta igreja para receberem oração, que haja somente um pequeno grupo, talvez não mais que 200 ou 100 assentados aqui, mas que estejam completamente nas mãos de Deus. Amém. E quando orarmos, então Deus ouvirá dos céus. Deus quer alguém que ele possa segurar em sua mão, alguém que ele possa dizer: eu tenho confiança, eu posso enviar este meu servo cansado ao Tabernáculo Brana, em Jeffersonville, e aquele grupo de pessoas que estão em um acordo
algo acontecerá. Amém. Vamos orar, não é? Vamos lembrar aqui de Hebreus capítulo 4, onde a Bíblia nos mostra que, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Amém. Ele está ali no lugar da intercessão, intercedendo pelos seus fiéis, intercedendo por nós. Visto que temos um grande sumo sacerdote, quem é? Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Que ponto, não é? Que ponto. Ele é um Deus compassivo, Ele é um Deus misericordioso, um Deus perdoador. Aleluia. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Estamos agora diante de uma grande oportunidade. Não sabemos o dia de amanhã, não é? O amanhã não pertence a nós. Então vamos aproveitar, não é? Vamos chegar com confiança, falar com Ele, orar. Ele diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, se abre. Vamos orar, falar com Ele um pouquinho.